Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia, tá? Vamos para mais uma videoaula nossa aí. Hoje a gente vai falar a respeito das regiões metropolitanas, né? Estamos trabalhando aí com a temática urbanização, ok? Então a gente vai iniciar aí. O que é a região metropolitana? Vamos inicialmente falar do conceito, né? É um recorte político espacial que envolve uma cidade central, que é a metrópole, que polariza e dinamiza as demais cidades ao seu redor, influenciando ela econômica, socialmente e politicamente. Tá? A polarização de uma cidade refere-se à capacidade de assumir a concentração dos principais equipamentos urbanos de uma determinada região, como, por exemplo, serviços públicos, centros comerciais de lazer, educação e etc. Né? É aquela cidade que centraliza, né, politicamente, economicamente e socialmente as demais que estão em volta dela. Tá? Já a dinâmica é estabelecida pelo movimento que se observa nas cidades, como o fluxo de pessoas, carros, empresas, bem como o sentido desses movimentos. Tá? Se a procura é por emprego, saúde e educação, normalmente o movimento de deslocamento tende a ser dos municípios menores para as metrópoles, ou seja, dos menores para os maiores, onde concentra maiores agentes empregadores. Né? Esse movimento assume o sentido inverso se, por exemplo, a procura é por moradia, tanto para os de menor quanto para os de maior poder aquisitivo. Então, em relação aos de menor poder aquisitivo, a fuga dos grandes centros explica-se, entre outros motivos, pelo alto valor dos imóveis mais centralizados, né? Com mais estrutura. Para aqueles de maior poder aquisitivo, a procura por regiões mais afastadas, especialmente condomínios fechados, relaciona-se com o desejo por melhores condições de vida, trânsito, mobilidade, né? Um descanso, um lazer, né? Naturalmente, esses modelos mudam de acordo com a região e com o momento que se analisa e, portanto, não podem ser tomados de modo isolado para compreender os movimentos de uma região metropolitana. A expansão das cidades ela está associada, né, como a gente viu, ao crescimento populacional, né, reconfigurando aí o novo espaço urbano, alterando paisagens anteriores rurais e agora urbanas, né, ou cidades que eram mais horizontais e agora que estão verticais com a construção de prédios. Do mesmo modo, passou-se a observar que algumas cidades, né, se tornaram visualmente uniformes, né? Esse fenômeno é chamado de conurbação. Ou seja, você percorre, por exemplo, Goiânia, Aparecida de Goiânia. Você não vai ver uma diferença, né? Praticamente, se você for dentro do fluxo da divisa das duas cidades, né? Você não vai ver a diferenciação onde termina uma e começa a outra, né? Devido à questão da conurbação urbana. Como é o caso também, por exemplo, em São Paulo. São Paulo com Campinas, São Paulo com Guarulhos, né? Que são municípios vizinhos ali, mas devido a você percorrer essas distâncias, você não vai perceber que está saindo de um município e entrando em outro, né? Regiões metropolitanas no Brasil. Né? No Brasil, a preocupação com o tema remete à década de 1960, em virtude aí do alto crescimento populacional intensificado, principalmente nas grandes cidades, que fez com que o país se urbanizasse. Esses elementos aí, eles impulsionaram a concentração de pessoas, principalmente nos centros urbanos, com novos modelos de organização, planejamento, né, e gestão e funcionamento. Também a questão dos equipamentos, né, e a questão também das consequências desse aumento urbano, como a causa da violência, a falta de saúde, emprego, educação, transporte e a própria infraestrutura. Né? Considerar que determinados elementos das cidades não estão restritos aos limites dos municípios e, por consequência, as ações isoladas de seus administradores municipais torna a compreensão do conceito de região um elemento fundamental na gestão do território. Então, a palavra região ela vem do latim regio, deriva do verbo regere, que significa governar, comandar. Né? Assim, em sua primeira definição, a ideia de região possui uma concepção eminentemente política. Tá? Pessoal, as primeiras regiões metropolitanas que foram criadas no Brasil pelo governo federal foi na década de 1970. A gente pode elencar aqui São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e o Rio de Janeiro. Tá? Com a promulgação aí, a criação da Constituição de 88, foi facultado aos governos estaduais a criação de futuras regiões metropolitanas, né, por volta ali da capital. De acordo com os dados do IBGE, atualmente o país conta com aproximadamente 70 regiões metropolitanas. Né? A principal região metropolitana do Brasil é a de São Paulo, com cerca de 22 milhões de habitantes. Né? Como é que estão organizadas essas regiões metropolitanas? Né?
varia entre os países. No Brasil, sua estrutura corresponde a uma porção do território definidas por critérios políticos, econômicos, estatísticos e de gestão, né, de administração do território, definidos aí por leis estaduais, tá? A principal relevância das regiões metropolitanas está nas ações de planejamento e ordenamento do território. Compreender essas regiões metropolitanas permite a execução de ações conjuntas entre os legisladores municipais, né? Principalmente para questões de saúde, né, que envolve vacinas, epidemias, a questão da educação, demanda por alunos e séries, a questão do transporte, que é a integração e mobilidade, econômica, de arrecadação de impostos, geração de renda, e violência urbana, índice de criminalidade. Tá? Então, todos esses arcabouços aí de situações, tem que haver uma parceria, por mais que sejam regiões metropolitanas, cada um tem que tomar a sua parte e se responsabilizar por sua parte. Outra importante contribuição da concepção da região metropolitana destina-se à instalação de grandes equipamentos urbanos, shoppings, centros comerciais, grandes lojas ou redes. A partir desse recorte espacial, nós estimamos aí as principais demandas do público-alvo, o perfil da renda e consumo, bem como de potencialidade de lucro que uma determinada região ela pode oferecer. Em 2015, foi promulgada uma lei 13.089, conhecida como Estatuto das Metrópoles. Essa lei estabelece os condicionantes e as responsabilidades de administração e financiamento das regiões metropolitanas do Brasil. Ok? Pessoal, um forte abraço, obrigado pela participação e pela atenção, tá? Fiquem com Deus, fiquem em casa, só saia se houver necessidade, tá? Essa aula ela estará disponível na sala virtual para vocês, bem como via WhatsApp, no grupo de vocês também, essa aula gravada, né? E também no YouTube, né? No canal Geocerrado, né? Quem não se inscreveu, está lá o canal Geocerrado, se inscreva e participe das aulas, né? Deixa seu comentário, seu like e também assista às aulas lá, que são importantes para vocês, ok? Um forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus, tá ok?